fiz a prece e não gravei. Agora que eu me lembrei de pôr para gravar. Ó, tá vendo? Isso é que é a idade. Por isso que ele disse que eu já tenho 60, tá vendo? Mas já pus para gravar, vamos começar. Vamos lá, a gente está no item 19, é isso? Do capítulo 27, Preces Inteligentes, certo? Isso. Então, Inteligíveis. Preces Inteligíveis, o item 19, né? Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Tá. Então vamos lá. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos. Para certas pessoas, não faz sentido orar pelos que estão mortos, né? Porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, de modo que, num ou no outro caso, se está salva ou se está eternamente condenada, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por alguns instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, quer dizer, irremissíveis, imperdoáveis, né? Irremediáveis, para as quais não há remédio. E que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Um termo é um fim, né? Então ele está falando, ó, sem discutir o valor dessa crença, que a gente já poderia discutir o valor dessa crença, que a gente sabe que não é verdadeira, correto? Sim. A ideia de que os mortos estão ou salvos ou condenados eternamente, a gente poderia discutir isso porque nós já sabemos que existe a lei do progresso, certo? Mas sem discutir isso e admitindo a validade, que a gente sabe que não é válida, admitindo a validade das penas para as quais não tem remédio, são penas eternas. E que as preces nossas são, por consequência, impossíveis para pôr um termo, para pôr um fim. Vamos fazer de conta que realmente existem penas eternas. É isso que Kardec está falando. E que a prece não tem condição de pôr fim a essa pena eternamente aplicada. Perguntamos se, nessa hipótese, a suposição da realidade das penas eternas, seria lógico, seria caridoso, seria cristão recusar a prece pelos condenados? Seria ou não? Não seria, né? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhe seriam essas preces uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Ele não se sentiria melhor, mesmo sendo eternamente preso? Na Terra, quando o homem é condenado perpetuamente, aqui no Brasil não tem isso, né? O prazo máximo de condenação é 30 anos. 30 anos. Mas, digamos, em outros lugares, quando o homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, não tem condição, seus crimes foram gravíssimos, não tem a mínima esperança de aquisição do perdão para você. Será proibido que uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo desse peso? É proibido isso? Não. Não. Quando alguém é atacado de um mal incurável, ou sei lá, vários médicos, os médicos, não, é incurável, mal incurável. Dever-se-á abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum?
só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Vamos abandoná-lo, não há nenhuma esperança de cura. Mas como se fazia antigamente, né? É, o pessoal que tinha hanseníase, né? Que jogava lá pro vale, né? É, joga lá no vale ou tem alguma deformidade, né? É. Atira de um monte. Vamos fazer isso? Lembrai-vos de que entre os condenados pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Pelo fato de esse ente não ser perdoado, segundo credes, a gente sabe que recusar-lhe-eis um copo de água para mitigar, para abrandar-lhe a sede? Recusar-lhe-eis um bálsamo, um remédio que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe darias uma prova de amor, uma prova de consolação? Não, isso não seria cristão. Deixar de orar pelos que estão condenados, pelos que estão adoecidos, né? Uma crença que petrifica o coração, ó, essa crença. Qual crença? Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo elas acreditam, e essa é a ideia, é a crença, de que, olha, ela está salva, ela foi boa pessoa, ou ela não foi boa pessoa, ela está condenada. Essa crença petrifica o coração. E se ela petrifica o coração, ela é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres nossos o quê? O amor ao próximo. Não é? O primeiro mandamento não é amar? É. Ora, portanto, o primeiro mandamento é amar. Essa crença de que não se deve orar pelos mortos, haja vista que estão salvos ou condenados, é uma crença contrária à lei do amor. É incompatível com a lei do amor. Então, por consequência, ela é uma crença falsa. Petrifica o coração. Certo? A não eternidade das penas. Aí a pessoa volta atrás. Né? Volta atrás. Quer dizer que as penas não são eternas? Então está tudo tranquilo, está tudo liberado, né? Podemos fazer qualquer coisa, não há nenhuma espécie de punição. Aí dizem alguns que ainda se embasam na crença da penalidade eterna. Então eu não devo temer a Deus? Ora, eu devo ter temor ao nosso Pai? Então vamos lá. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Então existe uma penalidade. E essa penalidade, ela é temporária. E às vezes a penalidade é muito severa, sim, a depender da forma como se vê a vida. Né? A gente sabe das obras de André Luiz, podemos narrar aqui diversos casos dos sofrimentos passados nas regiões umbralinas, nas regiões de trevas, que são piores que o umbral, ou na região de abismo, que é pior que a região de trevas, certo? Então, existem penalidades temporárias, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem com o mal. Então, o problema está na característica, no adjetivo. A penalidade existe, porém ela não é eterna, ela é temporária, apesar de, às vezes, ter um caráter significativo. Né? Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação. Ora, se eu não posso orar, então também não faz sentido eu consolar. Não, mas a pessoa está mal. Não.
se a prece não pode ser feita e uma das consequências da prece é o consolo, bem, não faz sentido a consolação. Não faz sentido o encorajamento. Não, vamos lá, levanta o ânimo, vai. Levanta o ânimo, vamos em frente. Já que a prece não funciona, também não funciona a consolação, também não funciona o encorajamento, também não funciona nem os bons conselhos. Porque tudo isso está na prece. Consolação, encorajamento e bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem um médium iniciante. Por ele ser iniciante, ele tem a alma embrulhada no corpo. Ele tem a alma embrulhada nos fluidos físicos. Então, quando ele vai sair do corpo, ele precisa ter a alma desdobrada. Sim? É o Antônio Castro. Totalmente diferente da dona Celina e da dona Eugênia. Mais antigas, mais estudadas. Principalmente a dona Celina, que sofreu muito na vida também, porque o sofrimento nos impele à frente. Quando ela sai do corpo, ela não precisa ser desembrulhada. Ela não é um botão de rosas fechados que você pode abrir e desembrulhar a alma do corpo. Não. Ela já está desembrulhada e a alma é super brilhante. Ela sai do corpo e acabou. Uma alma extremamente brilhante. Beleza. O Antônio Castro ele está sendo treinado para realizar os serviços, porque ele é desses médiuns que tem que ser desdobrado dos fluidos físicos, porque o fluido da própria alma tem densidade, é um tanto assemelhado aos próprios fluidos físicos. Então, depois que ele é desdobrado, ele está sendo treinado para ir a diversos lugares para levar consolação, para atender os espíritos, né? Quando o serviço não é realizado na reunião mediúnica ainda, é realizado em outro local. O espírito vai ser trazido ou vai ser atendido ali mesmo. Beleza, então ele está sendo treinado para isso. Ele chama Antônio Castro. Legal. Como é o treinamento dele, ele não vai região inferior. Ele não vai, porque ele está com muito medo de ir numa região inferior. Ele está começando, então ele tem medo dos espíritos inferiores e um medo quase que insuportável. Ele não vê os espíritos, digamos, que estão naquela condição de sofrimento como alguém que necessita ser atendido, ao invés de ser temido. Ele teme os espíritos inferiores. Ele teme. E não tem o desejo de um pai, assim como alguém que deseja socorrer, seja quem for que os espíritos superiores nos indique que devamos socorrer. Então, ele está com muito medo. Então, ele vai começar a fazer um treinamento e ele vai numa região boa. Ora, mas depois da crosta, o que existe? Umbral, certo? Depois da crosta, aí, uns 50 quilômetros para cima, é a região umbralina. Para dentro da Terra tem a região de trevas e ainda mais embaixo a região abismal, certo? Então o Antônio Castro, mesmo que ele vá para uma região boa, ele tem que passar pelo umbral. É uma faixa de 50 quilômetros em cima da superfície da crosta. Beleza. Aí é colocado um capacete nele. Por quê? Ele não é médium? A finalidade do médium não é justamente ampliar o contato com o mundo espiritual para trazer as informações para os homens? Isso daí tem que ser dosado. Senão o médium perde a harmonia, perde o equilíbrio. E mesmo um médium, digamos assim, já melhor dotado, o tempo de contato com a espiritualidade também tem que ser dosado. Senão ele não se harmoniza, senão ele não se equilibra. A menos que a evolução espiritual dele seja tal significado, ele pode viver mais nos dois mundos. Tá, beleza. Mas o que isso tem a ver com essa questão? Aí colocaram o capacete nele. Ele foi para a região
foi cruzando a região umbralina, ele quase voltou. Eu vejo embaixo dos meus pés seres. Ele está com um antolho, assim, um capacete que limita a visão. Ele é médio e está sendo impedido de ver. Eu quero voltar, não consigo estar desesperado de medo. E ainda, ele está sendo secundado por 2 espíritos, digamos assim, com evolução superior a dele, como guardas que estão cuidando dele e que podem auxiliá-lo no desempenho daquela tarefa. Beleza. Estou com muito medo, não vou. Vou voltar. E está saindo essas palavras pelo cordão fluídico que liga o espírito ao corpo, está saindo essas palavras e principalmente os sentimentos na palavra. Ele está com muito medo. Qual é a solução? O Clementino, dirigente da reunião mediúnica, por intermédio do Raul Silva, que é o dialogador, o dirigente espiritual, pede para que o grupo faça uma prece por ele. Aí, entra nesse caso aqui. Aí, quando imediatamente, quando é feita a prece por ele, sim, meus amigos, a vossa prece é uma chuva de bálsamos e de luzes sobre mim. Eu continuarei. Eu vou conseguir. Então, vejam aí os efeitos da prece imediatos, né? Ora, então, a oração pelos outros tem um efeito positivo. Não é assim. Ela traz consolo, ela traz encorajamento, ela traz bons conselhos. Então, a prece dos outros por nós dá uma força. E olha que uma força maior pode ser quando a própria pessoa ora, certo? Então, negar a prece numas situações de dificuldades para alguém que está desencarnado é negar consolação, encorajamento e bom conselho. E é negar a força que se aure na assistência moral dos que nos querem bem. Beleza? Ficou claro aí, gente? Ficou joia? Então, me identifiquei com esse Antônio. Me identifiquei. Com medo. Na hora que o João falou, eu digo assim, a Deise. Me identifiquei. Uma vez no trabalho mediúnico, nós, assim, quando saí em desdobramento, nós fomos até um atendimento. E tinha que entrar numa casa, e eu cheguei na porta dessa casa, falei, não vou entrar não, porque eu tenho medo. Voltei para a mesa rapidinho. Aí eu vi que não tinha jeito, que era meu trabalho, que eu tinha que ir, aí eu fui. Aí consegui fazer o atendimento. Mas na hora que eu bati o pé na porta, assim, que eu vi a casa, não tive coragem. Mas é bem o que você está falando aí, me identifiquei. Porque realmente você percebe e o medo apavora, porque você não está inconsciente. Ainda mais esse auxílio de chegar, que eu sei como a gente às vezes conversa antes de chegar até o auxílio. Quando você sai no desdobramento, você já sabe o que você vai fazer. Eu cheguei na porta dessa casa aí, cadê pisar? Eu lembro até hoje o degrau, assim, eu acho que eu sei os buraquinhos que tinha no degrau, porque eu empaquei e falei, não vou, estou com medo. E me identifiquei com esse rapaz. Eu vou até ler de novo. O Antônio Castro. É isso aí. Então, a ideia é a seguinte, com relação a esse ponto. A gente tem que sair da posição do Antônio Castro, né? Nós, os médicos, temos que sair da posição do Antônio Castro e chegar na posição da Dona Celina. A Dona Celina, quando foi trazido um espírito que iria se comunicar por ela, André Luiz teve medo por ela e ela falou, não, meu filho, venha cá, utilize aqui esse corpo, venha cá, pode utilizar meu corpo, vamos aqui, eu vou te ajudar. O André Luiz, com medo que fosse ela que atendesse
Um dos piores espíritos que ia se comunicar naquela reunião mediúnica, tanto era um dos piores que os demais, que eram centenas, tinham medo dele. Todos ficaram com medo dele. E o próprio André Luiz ficou assim, nossa. Meu Deus, não tem condição. E aí ele vai se comunicar pela médium, o André Luiz apavorou a ponto dele emitir um pensamento que atrapalhou a reunião mediúnica. E a médium... Ele achava que ela era muito fraquinha, muito franzina, assim, para receber já mais idosa. E a própria médium, experiente, boa. não, meu filho, venha cá, mas meu filho, venha cá. Então é isso aí. Então vamos lá. Outros se fundam, então essa foi a ideia. Não, a gente não tem que orar pelos mortos, porque hoje estão salvos, estão condenados. E essa ideia, ela petrifica os sentimentos, por consequência, ela é errônea, está contrária ao primeiro mandamento divino. Qual? Amai-vos. Né? Está contrário ao primeiro mandamento. E a gente sabe que a prece pelos outros fornece aos outros consolação, encorajamento, força, conselhos bons. Então, oremos uns pelos outros. Outro caso, outras pessoas se fundam, se embasam, acreditam, numa razão mais enganadora. Que a gente já estudou isso lá para trás. Qual? Não é o caso do anterior? Não, é outro caso. O anterior é, não vou orar pelos mortos, pois estão salvos, estão condenados. Qual é esse outro caso aqui? A imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido nosso, a pedido das criaturas. Sem isso, se Deus mudar as decisões em função dos nossos pedidos, o mundo não tem estabilidade. O homem, pois, não tem que pedir nada a Deus. O que acontece é que o homem simplesmente deve se submeter a Deus e adorá-lo, adorar a Deus. Pois bem, então vai Kardec explicar. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, há uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor. Quando o homem já... Por que foi revelada só agora? A posição da lei divina, o esclarecimento da lei divina. Porque o homem está maduro agora para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou é contrário aos atributos divinos. Então vamos lá. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta os remorsos, nem o arrependimento do culpado. Né? Não. Meu amigo, a sua pena é irremissível. É irremediável, não tem remédio para a sua pena. Aí você olha a pessoa, ela está com remorso de ter praticado aquele erro, está arrependida. Ora, mas qual é o valor disso se a pena já foi decretada e ela é eterna e pronto, é absoluta, está decretada. Para ele, todo desejo de melhorar-se, todo desejo de se melhorar, também é inútil. A pena já está decretada, por que eu vou me melhorar? Mas eu estou com desejo, é algo interno, não é algo refletido para buscar a liberdade. Não. Não, meu amigo, mas de qualquer forma é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo tiver expirado. Não, mas... Qual é a posição correta? Pena temporária.
O tempo expirou, terminou a pena. Beleza. Mas quem poderá afirmar que ele então possua, quando a pena expirou, que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer, não, mas o tempo acabou, o tempo enfim, encerrou, mas ele ainda continua mal. Não, mas o tempo encerrou. Então pode soltar. Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? Não, mas ele ainda é mal. Mas o tempo acabou. O tempo da pena acabou, ele está livre. No primeiro caso de alguém que está condenado eternamente, mas que teve remorso, teve arrependimento, desejo de melhora. Não, mas ele está eternamente punido. E daí que ele quer melhorar? E daí que ele está arrependido? E daí que ele teve remorso? Nesse caso, em que a pessoa está eternamente punida, tendo esses bons sentimentos, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. E no segundo caso, liberar alguém que não se melhorou, né, seria agraciar aquele que continua culpado. Bom, então qual é a solução a respeito da lei divina? Como é que Deus vai resolver esse problema? Ou como é que ele resolve nós que não entendemos? Por milênios não entendemos. Milênios. Quem vem explicar isso agora é o Espiritismo. E agora nós nos tornamos mentalmente maduros para uma compreensão. Bom, então lá vem Kardec e vai nos explicar. A lei de Deus é mais previdente do que isso. A lei de Deus, sempre justa, sempre equitativa, sempre misericordiosa, ela, a lei de Deus, não estabelece nenhuma duração para a pena, seja qual ela for. Então, não tem uma pena com um tempo delimitado, já previamente marcado. Ela se resume assim, a lei de Deus. Vamos lá. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Primeiro ponto. Aí todo mundo diz, tudo bem, até aí tudo bem. O homem sofre sempre as consequências de sua falta. Ótimo. Isso é fácil. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Opa. Aí olha isso. Não há uma só infração que não acarrete uma punição, ora, naturalmente, buscando o progresso do espírito, buscando expurgar dele a causa que o levou a infringir. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto principal, né? Há uma necessidade de expurgar do espírito as causas que o levaram à infração. E a palavra aqui, punição, tem esse sentido, tem essa finalidade, né? Então, vamos lá. Terceiro ponto. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Né? Faltas leves, castigos leves. Faltas gravíssimas, castigos severos. Mas a finalidade é sempre a mesma, o progresso. A duração do castigo é indeterminada. Olha isso. Olha isso. Então, a duração do castigo não tem um prazo determinado, não. Não tem. Pode demorar séculos e séculos e séculos. Sim ou não? É o primeiro ponto, né? Se ela é indeterminada, quando ela dura alguns dias... séculos, até milênios, né? Alguns dias, alguns meses, beleza, maravilha. Corrigiu, vai em frente. E quando a pessoa não quer se corrigir? E quando a pessoa não quer se corrigir?
Lembra do livro Obreiros da Vida Eterna? Lá tem digamos assim, um avião com as características de uma casa. Porque é um posto de socorro que vai para cá, vai para lá, que voa. É uma ambulância, é uma casa que voa. Ela é transitória. O termo que está no livro é casa transitória. É um avião de atendimento. É um avião, um hospital-avião. Beleza. Quando ele para cumprir as suas determinadas missões, as suas tarefas, numa determinada região, o que é que fazem os espíritos inferiores que querem dominar aquela região? Ora, essa casa transitória está no meu domínio? Não, vamos expulsar essa casa transitória daqui. Vamos expulsar essa casa. E atacam a casa transitória. Beleza. Mas a casa transitória tem suas defesas, eles executam o seu trabalho e, então, por consequência, cumprindo os seus deveres, né, inclusive com relação à defesa, nada sofre com os ataques das sombras daquela região. Mas não deixa o episódio de causar algum receio, não deixa o episódio de causar algum medo significativo, mesmo no diretor da casa transitória. E aí lá ela vai dizer, porque são espíritos, às vezes, com características perispirituais monstruosas. E quando os espíritos vêm atacar? Quando os espíritos vêm atacar, o André Luiz fica... A verdade é que ele fica apavorado. A Luciana, que é uma enfermeira trabalhadora daquele grupo, ela está assim, ó. Ela está com medo. Está com medo. E a diretora da casa transitória, para quebrar aquele temor que está se formando, aquela atmosfera de medo que está se formando naquela região ali, no grupo das pessoas, ela começa a falar, começa a conversar. E uma das coisas que ela diz, séculos e séculos e séculos para esse pessoal é tempo curto para eles retornarem ao bem. Então, vê aqui, ó. A duração do castigo é indeterminada. É temporária, mas pode demorar muito, seja qual for a afronta. Então, a duração do castigo não tem um prazo fixo, é indeterminada, seja qual for a afronta. Ora, a duração do castigo está subordinada ao arrependimento do culpado, e não só ao arrependimento do culpado. Não só. Tem mais uma condição. Qual? E ao seu retorno à senda do bem. Ora, quer dizer que se não está nem arrependido está, o castigo vai continuar. Se está arrependido e passou alguns dias, retorna ao erro, retorna o castigo. Retorna a pena. E retorna o castigo. E entre o arrependimento e a pena, não há uma liberdade plena. Porque ele próprio ainda não se livrou da causa que o levou aos equívocos. Então, ele ainda não retornou à senda do bem. Ou se deu o primeiro passo, voltou para trás. Porque aquilo que é o contrário da lei divina, o contrário do que é bom para ele, lhe dá prazer. Então ele volta a errar. Mas, para que o castigo tenha fim, é necessário o arrependimento e o retorno ao bem. Ora, naturalmente, né? Sem voltar a cair, mas a gente vai, né? Estamos arrependidos? Estamos. Vamos para a nossa condição mais humana aqui, natural. Estamos arrependidos? Estamos. Beleza.
Aí vamos lá, arrependidos, vamos praticar o bem, continuar, vamos em frente. Não há uma consequência no nosso psicológico, como uma espécie de castigo, uma espécie de corrigenda para melhorar a mente. Mas depois de uma semana, 15 dias, voltou o desejo do erro e eu volto a cair. Beleza, é uma fase. Então volta uma espécie de sofrimento, volta alguma espécie de sofrimento psicológico, com consequências físicas, para efetivamente expurgar de vez a causa dos equívocos que nos leva ao erro. Então, vamos lá. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Ora, então, ela é consequência, a durabilidade da pena, do quanto a pessoa insiste em permanecer no mal, certo? Chegando às seguintes características. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Não existe isso. Mas se aproxima. Eu acho que é ainda no livro Obreiros da Vida Eterna que André Luiz vai dizer assim, ou é no livro Libertação, André Luiz vai dizer, mas esses dragões, eles estão nesse estado? Quer dizer, espíritos humanos que são tão agressivos que são chamados dragões. E tem, às vezes, até a forma de dragão. Eles estão nesse período aí desde quando? Desde a formação da Terra. Pelo amor de Deus. Aí vai na ciência. Quanto tempo tem a Terra estimada de formação? 4,5 bilhões de anos é o prazo. É o prazo de vida da Terra. São os aniversários do nosso planeta, 4,5 bilhões. Mas esses espíritos estão há bilhões de anos aí nessa condição. Pelo amor de Deus. A pena é perpétua se a obstinação for perpétua. Não, mas está tranquilo. Eles estão obstinados no mal, mas eles vão melhorar. É a lei do progresso. Mas vê o quanto pode ficar longa a coisa. Dura um pouco se o arrependimento é imediato. Bom, então vejam, o arrependimento já proporciona alguma espécie de alívio. Agora, a liberdade plena virá com o seu retorno definitivo à senda do bem. Beleza? Ficou claro aí como que é, então, a lei divina? Quem acredita nisso, quem entende isso, é um espírita que estuda. O resto, não. O resto ainda está com raciocínio embotado na imutabilidade das leis divinas, por consequência não faz sentido orar por aqueles que estão mortos. Hoje, ou eles estão salvos ou estão condenados. Desde que o culpado clame... E a gente vê... Opa, desculpa. Pode falar. Gente vê ainda, assim, espíritos que eles começam a entender o arrependimento, não pelo arrependimento, mas pelo cansaço do que ele passa. É o primeiro passo, né? Ele não entende ainda o arrependimento, ele ainda não entende tudo que ele fez, mas ele começa a cansar da situação que ele passa. Então, e ainda tem mais um prazo grande para ele poder se arrepender, porque ele fica no medo, ele tem a consciência de que ele vai pagar alguma coisa, e isso faz ele retornar para o processo que ele vive. Então, é muito desesperador e trabalhoso para o espírito e para a espiritualidade resgatar um ser desse, né? E essa é a função do sofrimento, né? Levar ao arrependimento e o retorno definitivo à prática do bem. Né? Agora, é compreendido o anjo da dor como, às vezes, o último anjo para nos impelir a sempre do progresso? Não, não é. Não é, porque o homem orar com que finalidade? Deus, retira de mim essa dor interna que eu estou sentindo. Eu não, meu filho, essa dor vai ser o teu progresso.
Esse é o teu remédio. Não vou tirar. Então, o homem, ele está muito imaturo ainda, digamos assim, regra. Ele não entende as coisas mínimas. E olha que no livro dos Domínios da Mediunidade vai dizer aqui, assim, ó, a mente humana é como se fosse um ponto, um pontinho da percepção de tudo aquilo que ele pode abarcar. Ou seja, na nossa cabeça e no nosso coração tem muito pouca coisa ainda. Né? Mas Deus, diante do sofrimento que o homem não entende, ele ora para se libertar do sofrimento, Deus não vou te libertar do sofrimento, não, meu filho. Se eu te libertar do sofrimento, eu estou abrindo mão de você. Não vou fazer isso. O sofrimento vai te trazer a mim, diz Deus. O sofrimento vai fazer com que o bem se desenvolva na sua alma. Então, fica um pouquinho com ele para você vir à frente. Então, vamos lá. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Houve misericórdia? Houve, Senhor, tem misericórdia de mim. Sim, ó esperança, te dou esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. Né? Não basta o simples comprimento aqui, o arrependimento, né? O pesar do mal que eu fiz. Não basta. É necessária a reparação. Tem que fazer de novo. Tem que voltar, reencarnar e reparar, retificar. É uma justiça mais ampla, né? Que a justiça dos homens. Não, meu filho, você vai ter que voltar e refazer. Por isso, o culpado é submetido a novas provas. Aí, ó. No passado do direito havia estudo aí, mas a penalidade, ela faz sentido? Não é melhor liberar a pessoa? Não é melhor deixar a pessoa livre e tal? E o pessoal, discutidores do direito penal, numa discussão danada, aí teve um jurista alemão, Franz von Liszt, não é isso? Ele disse não. Para que o Estado exista em si, para que haja um contexto social saudável, é necessária a pena. E aí ele desenvolve a tese dele. Mas, para a própria existência do Estado em si, é necessário a penalidade. Ora, então na justiça divina também há a penalidade, que busca não só a manutenção do Estado, como a recuperação da própria pessoa. E nessa visão mais ampla da justiça divina em relação à justiça dos homens, há uma necessidade da reparação. Há uma necessidade de submissão de todos nós a novas provas. Então, a gente vai ser testado de novo naquilo que a gente reprovou. E pode repetir o erro. Qual a solução? Vai para o plano espiritual, estudo, melhora, auxílio. Quando está reencarnado, ouve os conselhos dos bons espíritos, mas vai ser submetido de novo àquela prova, porque tem que demonstrar que progrediu. Tem que demonstrar que não faz uma vinculação de tentação. Não faz uma vinculação mental com aquilo. Com o erro. Tem que se submeter a novas provas. Como é que... vamos colocar alguém aqui para assumir o cargo de juiz, de procurador, de advogado geral do Estado, da União, dos municípios, alguma coisa e tal. Meu amigo, você tem que fazer uma prova para ver se você está apto. Então, na justiça de Deus, mesma coisa. Volta e refaz.
Você não passou na primeira tentativa, não passou na segunda. Na 10ª você vai passar. Nas quais sempre pode, submetido às novas provas, por sua livre vontade, praticar o bem e, por consequência, reparar o mal que haja feito. Como é que eu sei aquela história do jurista von Litz, se eu não sou da área do direito? É porque Emmanuel cita ele no livro Ação e Reação, no prefácio do livro. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. O homem é o juiz do seu próprio destino. E é, por consequência, também o réu. Ele é juiz ou réu do seu próprio destino. Pode abreviar ou o homem pode prolongar. E ainda pode prolongar indefinidamente o seu suplício é com ele. A punição cria algumas características que se aproximam de uma eternidade, ou vamos dizer, de um prazo longo na nossa visão, a visão humana, nossa, mas milhões de anos é um prazo muito longo, bilhões ainda, pelo amor de Deus. Mas esse prolongamento indefinido do suplício tem, por consequência, o próprio prolongamento da causa do crime no espírito humano. A sua felicidade ou a sua desventura, a sua tristeza, dependerá da sua vontade que tenha de praticar o bem. Essa é a lei. E essa lei é imutável. E é conforme a bondade da justiça divina. Ora, então, é uma lei imutável? É. Mas ela abre um leque para os homens decidirem, participarem da construção dos seus próprios destinos. Sim? Então, a oração nos auxilia? Claro, porque não é ela que fornece força, coragem, um bálsamo, consolo, conselho. Então, é uma lei imutável que permite a liberdade que nós nos construamos ou que nós tardemos a nossa construção. Desse modo, o espírito culpado e infeliz... Não, já li isso, né? Ou não? Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Não, não tinha lido, né? A lei de Deus, é que eu já li várias vezes isso aqui, então aí eu já não sei se eu li ou não li. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Deus manda um anjo para me salvar. Você é que tem que se salvar. Eu só vou levar um anjo para ele te aconselhar. O salvamento vai depender da aplicação do conselho que é contigo. O que lhe falta na maioria das vezes é vontade. O que falta na maioria das vezes é força. Quer dizer, olha esse caso. O que falta na maioria das vezes é vontade. Ah, eu nem quero. Eu nem quero. Estou bem como estou. Senhor, estou bem como estou. Aqui está muito bom. Agora o outro, que quer melhorar. Tem vontade? Tem. Mas falta força. Ele sabe onde deve chegar, mas falta força para chegar. Se rende aos equívocos. E a coragem, né? Tem um certo receio. Não vou, não.
Não vou. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se pelas nossas preces o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, as reflexões que faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos para a execução de outra lei também de Deus, qual? A lei de amor e de caridade, da qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos com isso uma prova de caridade. Beleza, gente? Aí ele pede para que leiamos a primeira parte do Céu e Inferno, os capítulos 4, 7 e 8. Então, façamos isso aí até sexta-feira, né? Vamos parar por aqui que a gente deixa a instrução dos Espíritos completa para a gente ler depois. Beleza. Beleza, gente? Já botei aqui, tarefa. Ler o Céu e o Inferno para sexta-feira. Aí, ó, Tarefa de casa. capítulo 4, 7 e 8. Esse é o começo para melhorar. Se não fizer, já sabe, né? Exato. Tem que ser. Então, em resumo, podemos orar uns pelos outros, né? Estejamos aqui ou lá. Prece fornece força, fornece conselho, aumenta a vontade, dá luzes, compreensão de que nesse auxílio mútuo que devemos uns aos outros, pela prece, temos também a posição de que o nosso destino está nas nossas mãos. Somos os juízes e os réus de nós mesmos. Beleza, gente? Beleza. João, aquela mensagem que eu postei essa semana, do menino ali estendendo a mão, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Melhor mensagem que eu achei foi aquela que eu mandei para algumas pessoas, no grupo também. E exatamente esse é o assunto do evangelho de hoje, né? É isso aí. Agora, João, sem criticar denominações religiosas, que não é não é o que a gente deve e nem é o nosso propósito, mas é bem estranho você saber que tem pessoas, principalmente no caso de suicídio, que não merece oração, né? Porque ele cometeu o ato mais absurdo que poderia se cometer. Né? E são as pessoas... E nós sabemos que muitas das vezes eles são induzidos, eles são doentes, porque pode estar com uma depressão, pode estar com um desespero aparente, que ele não tenha condição de realmente mensurar isso aí e acaba fazendo as barbaridades. E depois você fala assim, olha, ele não vai ter salvação porque ele cometeu um ato que às vezes nem ele... Quantas comunicações nós estamos na mesa mediúnica falando que ele não tinha nem a intenção de morrer mesmo, né? O suicida. E aí ele se arrependeu no último momento. Mas daí já era tarde demais dele se arrepender pelo ato. Aí você chega e fala assim, não pode orar pelo fulano, porque o fulano cometeu suicídio, que é o ato mais que se agrava aos olhos de Deus, né? Cadê o cristão, né? Cadê o cristão? Mas eu já vi vários casos com relação a isso, assim, de negarem. Antigamente, a igreja mesmo, né, a igreja católica, ela não fazia
O padre não ia naquela hora, lá naquele momento do enterro, né? A extrema O padre, unção lá, né? não é nem na extremoção, quando vai, porque pelo menos com meu pai foi assim, né? Minhas tias são católicas. Encomendação de corpos, que eles dizem. Eu não sei, eu sei que lá na sepultura, na hora Encomendação da de corpos. sepultura, e Encomendar ele o corpo. foi tudo para lá, aquela coisa toda. Então, assim, aí, antigamente, se o cara era suicida, o padre não ia, não. Não ia de jeito nenhum. Não tinha missa de sétimo dia. Não tinha, quer dizer, a pena dele é perpétua, então, né? Porque não vai se extinguir nunca, porque você não pode orar por ele. Que isso? E também, já vi no judaísmo também, porque tem o cemitério deles, o suicida não pode ser enterrado lá, naquele cemitério. Quer dizer, é uns negócios que... Gente... Eles são enterrados à parte, né, Malu? Às vezes mesmo um bandido, alguém na época da Idade Média, ele não poderia ser enterrado junto com os chamados, né, Escolhidos. senhores, né? Porque que às vezes era mais bandido do que o próprio bandido. Mas falta de compreensão, né, da lei. Mudará. Se Deus quiser. Mudará, verdade. Quem vai fazer a prece? Vamos lá, gente. Quem faz a prece? Acho que é a Angelita que está ali empolgada. Está inspirada. Vai lá, Angelita. Eu queria ouvir a Rô. Eu tô com a molecada aqui que tá difícil. Eu vi da agora aí. Tão bonitinha. Tá bagunçando. É guri. Ah, é? Ah, É que ele tem o cabelo grande, né? bem grande. Aí eu amava. O meu sobrinho também tinha o cabelo grande, assim. Aí a gente fica achando que é menina. Mas vamos lá, vou fazer. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais um dia reunidos em seu nome, Senhor. Sê conosco, Pai, para que nos oriente, nos intua, nos guie, sempre por caminho do bem. Nos dê as forças, Senhor, necessárias, para que a gente, se cair, possa levantar. Que nós tenhamos sempre a intuição de orar pelo próximo e também não esquecer de pedir também por nós. Abençoa, Senhor, todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco. Abençoe todos aqueles que estão hospitalizados, que estão doentes nas suas residências, que seja doença do corpo ou do espírito, Senhor. Abençoe e ilumine cada um. Chegue também, Senhor, em toda essa extensão que está sendo queimada em nosso orbe. Auxilie, Senhor, se for da vossa vontade, com a chuva necessária para apagar esse fogo. Auxilie os nossos irmãos menores que estão sendo queimados vivos, Senhor. Abençoe todos aqueles irmãos que estão passando fome. Toque no coração das pessoas e dos homens para que eles possam auxiliar todo essa extensão de pessoas e de animais que estão precisando do vosso auxílio. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. João, ontem... Barulho, gente. Não, faz mal. Obrigada, Rô. Foi ótima, foi muito boa. É ótimo.